On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do On-Plug dessa sexta-feira, 8 de maio de 2026. Eu sou Vinícius Esturaro Bassan. E eu sou Luiz Augusto. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Campanha do Agasalho de Santo André já está a pleno vapor e segue até o dia 8 de junho. Insegurança alimentar cresce com alta da inflação da cesta básica. E no Giro USCS traremos dicas para driblar os preços e comer bem. Franca e Mogi duelam hoje, pelas quartas de final do NBB. No Em Pauta, como o ECA digital afeta o comportamento das crianças na internet e a responsabilidade dos pais e escolas. Crunchyroll traz para o Brasil a campanha global Animei, evento que entrega os animes ao cotidiano urbano. Menina de apenas 4 anos de idade mantém a calma e salva a vida da avó após queda. Fiquem com a gente, o On-Plug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Cidades da região do Grande ABC recebem 70 milhões de reais a serem investidos em recapeamento de ruas. A verba foi liberada pelo governo do estado de São Paulo com o objetivo de melhorar as condições das vias e a mobilidade urbana. Cada município vai definir quais ruas e avenidas receberão as obras. Somente Mauá ficou fora do pacote de investimentos. A distribuição do dinheiro ficou assim: São Bernardo receberá 20 milhões de reais, já Santo André e Diadema terão 19 milhões cada. Já São Caetano do Sul e Ribeirão Pires terão 5 milhões de reais cada uma, enquanto que Rio Grande da Serra receberá 2 milhões. Campanha do Agasalho de Santo André já está a pleno vapor e segue até o dia 8 de junho. A exemplo do que ocorre em todos os anos, o objetivo da ação é arrecadar roupas e itens de inverno para quem mais precisa. Desta forma, pode ser doados agasalhos, cobertores, meias, gorros e calçados, sempre limpos e em bom estado de conservação. Os itens arrecadados passam por triagem antes da distribuição, e tanto a campanha quanto essa averiguação são feitos pelo Fundo Social de Solidariedade. As doações podem ser feitas em mais de 100 pontos espalhados pela cidade, e as peças serão destinadas a 128 instituições assistenciais do município. A lista completa de endereços pode ser consultada no site da Prefeitura de Santo André, pelo portal oficial web.santandré.sp.gov.br. Repetindo, web.santandré.sp.gov.br. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Com a alta nos preços dos alimentos, comer de forma saudável virou um desafio de matemática para muitas famílias. A pesquisa do Instituto Desiderata de 2025 revela que 60,7% das famílias que vivem em favelas brasileiras enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Esse dado representa pratos mais vazios ou preenchidos de forma inadequada. Quando o dinheiro não alcança o final do mês, a primeira estratégia de sobrevivência é a substituição de produtos in natura e com alto valor nutritivo, em geral mais caros, pelos ultraprocessados com preço baixo. O resultado é a insegurança alimentar, famílias que enfrentam a fome, mas que apresentam altos índices de obesidade e doenças crônicas. Quem traz mais informações sobre é o Gabriel Carvalho. É com você, Gabriel. Obrigado, Vini e Luigi. Para abordarmos a questão da segurança alimentar, conversamos agora com o nutricionista Léo Pelaquinha. Seja bem-vindo, Leonardo. Queria agradecer pelo convite aqui na rádio. Quais estratégias você considera mais eficazes para garantir que o acesso ao alimento não seja apenas quantitativo, mas que apresente qualidade nutricional? Essa é a grande questão do nosso dia clínico. O comportamento ele acaba sendo um fator mais paralisante. Claro que a questão financeira pesa, sim. A caloria do produto ultraprocessado, cheio de açúcar e gordura e artificialmente também saborizado é muito mais barata do que aquela caloria do alimento fresco. Mas é aí que entra o perigo da desinformação. Muitas vezes o paciente chega no consultório achando que comer bem significa comprar um produto rotulado como fit, ou apenas comer folhas que já é o suficiente, né? E por isso eu defendo tanto uma nutrição sem modismo. A gente precisa resgatar o básico. A maior barreira comportamental hoje é essa desconexão das pessoas com a própria comida e a falta de tempo. O paciente diz, né, que não tem ali tempo para cozinhar e acaba sempre recorrendo a um aplicativo de entrega ou a um pacote de bolacha. Então, como que a gente resolve isso? É basicamente descomplicando. No consultório, eu mostro que a qualidade nutricional não está na
prateleira do mercado, né? Naquela prateleira cara, mas na feira livre, perto de casa, está na nossa cesta básica, no nosso arroz, feijão bem temperado, no vegetal da época que está mais barato. A virada de chave no consultório acontece quando a gente devolve uma autonomia para o paciente. Quando eu ensino a ele que, por exemplo, que o talo da couve ou a casca de abóbora que ele jogava fora pode virar um refogado. E isso é comida de verdade. Isso economiza dinheiro e ganha saúde. Então, em resumo, a barreira financeira existe sim, mas quando a gente aplica a educação alimentar, tira o peso desse terrorismo nutricional e adapta o cardápio para a realidade e para o bolso daquela família, o paciente descobre que comer bem é, na verdade, muito mais simples e acessível. Comer bem, falando em nutrição adequada ao corpo humano, depende só do dinheiro ou passa também pela educação? Por exemplo, não é comum a gente ensinar as crianças pequenas a comerem brócolis, né? Essa é uma das questões mais profundas e importantes quando a gente fala de saúde pública e nutrição. A resposta curta que eu sempre dou é a seguinte: depende muito dos dois, mas o dinheiro apenas abre a porta e é a educação que decide o que vai entrar por ela. Por exemplo, você trouxe ali do brócolis. É perfeito para ilustrar como a falta de educação alimentar pode simplesmente anular o poder de uma compra, porque o comportamento da criança de recusar o verde, o amargo, não é uma teimosia, é biologia. E evolutivamente, nós desenvolvemos uma versão natural a sabores mais amargos como uma defesa do nosso corpo contra plantas tóxicas da natureza. E é o que a ciência chama de neofobia alimentar, que é basicamente o medo do novo. E é exatamente aí que a educação se mostra muito mais importante do que dinheiro. Por exemplo, pensa aqui comigo, sem uma orientação nutricional, os pais, mesmo tendo dinheiro para comprar o brócolis todos os dias, vão lá e oferecem o vegetal 1, 2 vezes, a criança cospe, faz cara feia, e o que os pais fazem? Eles interpretam aquilo como ele não gosta, definitivo, algo assim mais definitivo. Movidos por uma pena ou frustração, eles desistem e trocam por algo mais palatável, como talvez um macarrão, algo assim mais simples, de certa forma, ou diferente. Agora, com a educação alimentar, o cenário muda completamente. Esses pais entendem que a criança só está expressando o instinto e eles sabem que pode levar de 10 a 15, talvez um pouco mais, a algumas exposições aí a um alimento novo para que haja essa aceitação. Então, eles continuam oferecendo, fazendo vapor, assado num bolo, misturando arroz, sem forçar, apenas familiarizando a criança até que o paladar dela amadureça, né? E esse bolo que eu digo é aqueles, tipo um muffinzinho salgado, um bolinho salgado, como se fosse aquele bolinho de arroz, né? Não pensando naqueles bolos doces, pelo amor de Deus. E isso acaba nos levando ali a uma armadilha muito comum e perigosa, que quando há um aumento de renda, mas a pessoa não tem esse letramento nutricional, ela não começa a comer mais vegetais ou grãos integrais. Ela passa a consumir o quê? Produtos mais ultraprocessados, que sejam mais fáceis, mais simples, mais rápidos no dia a dia, mas não necessariamente mais nutritivos. Como a segurança alimentar afeta o desenvolvimento cognitivo de crianças, mesmo que elas não pareçam abaixo do peso? Essa é uma questão muito, muito importante, né? Ao mesmo tempo, bem preocupante, que enfrentamos hoje na nutrição moderna. Historicamente, a gente foi condicionado pela sociedade a bater o olho e associar a desnutrição àquela imagem mais clássica, né, de extrema magreza. Mas hoje, a insegurança alimentar contemporânea se manifesta através de um fenômeno que é muito mais silencioso e devastador, a chamada fome oculta. E o que isso significa na prática? Significa que uma criança ela pode estar no peso ideal ou até mesmo apresentar um sobrepeso ou obesidade e ainda assim ter o seu desenvolvimento cerebral severamente comprometido. Vamos entender como e por que isso acontece. Primeiro, existe um paradoxo das calorias vazias. Estar no peso adequado na balança significa apenas que a criança está ingerindo energia suficiente para manter a massa dela. O grande problema é a origem dessas calorias. Em famílias com uma insegurança alimentar, a base da dieta costuma ser formada por produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, farinha refinada, gorduras, que não são tão interessantes, porque elas são artificialmente mais baratas. Dão uma sensação de saciedade muito rápida. E a criança não sente o estômago roncar e ela ganha peso.
só que as células dela estão literalmente passando fome pela falta de vitaminas e minerais essenciais. Aquela janela crítica dos primeiros 1000 dias de vida exige, entre aspas, né, tijolos muito específicos, né, tijolos que o ultraprocessado não fornece. A ausência desses micronutrientes, dessa estrutura, ela pode causar danos reais. Por exemplo, a falta de ferro. O ferro ele é fundamental para a mielinização, que é a formação da a capa protetora ao redor dos neurônios, aquela bainha de mielina. E é essa capa que permite que o impulso elétrico viaje rápido pelo cérebro. Sem o ferro, o processamento da criança fica lento, prejudica a memória, o raciocínio lógico e a capacidade de focar. Temos também a falta de zinco e iodo. O zinco, que ele é crucial para criar novas conexões entre os neurônios, e também o iodo, que regula os hormônios da tireoide, que ditam o ritmo do crescimento e a maturação desse cérebro, sem falar nas vitaminas do complexo B, como a B12 e o ácido fólico, que são vitais para produzir neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam o humor, motivação e a atenção. Aí, o que acontece na vida real? Chega para a gente uma criança que está bem nutrida de calorias, mas desnutrida de micronutrientes. E os sintomas delas muitas vezes são confundidos com preguiça, desinteresse ou até mesmo diagnosticados erroneamente como TDAH. Ela apresenta apatia, fadiga crônica, porque o cérebro não tem energia de qualidade para operar. Ela tem uma irritabilidade extrema, dificuldade de regular emoções justamente pelo estresse tóxico e a falta desses neurotransmissores. Como ensinar a população a aproveitar melhor os alimentos e reduzir o desperdício e aproveitando para comer com mais qualidade? Tá, essa parte aqui eu gosto bastante, que é o momento onde a gente consegue unir as 3 coisas fundamentais: saúde, economia e sustentabilidade. E o primeiro passo para ensinar essa população a aproveitar melhor os alimentos é quebrar um paradigma cultural muito forte. A gente necessita mostrar para essas pessoas que a casca, o talo, a rama, a folha não são lixo. Muito pelo contrário, na nossa prática de uma nutrição sem modismo, com muita saúde, o aproveitamento integral é uma das ferramentas mais poderosas. Muitas vezes, a casca de uma abóbora, a folha da beterraba ou o talo de uma couve tem uma densidade nutricional muito maior do que a própria polpa que a gente já está acostumado a comer. Então, como que a gente ensina isso? Trazendo para a realidade do dia a dia, para a panela. A gente ensina que aquele talo do brócolis, aquela couve, ao invés de ir para o lixo, pode ser um picadinho e virar uma farofa. Você pode colocar também no meio do arroz. E é algo muito nutritivo, que a casca da banana ela pode enriquecer uma massa de um bolo, que a casca de uma batata, ela pode, se bem higienizada, é claro, ela pode também ir para o forno e virar um petisco. E tem outro ponto fundamental, que além da receita, é também ensinar técnicas de conservação. Muito se desperdiça também, hoje, por uma questão do alimento estragar rápido na geladeira. Se a gente ensina essa pessoa técnicas simples como branqueamento, que é um processo onde a gente pode dar aquele choque térmico no vegetal, esquenta um pouco e depois joga no gelo, a pessoa multiplica a validade daquele alimento por meses, sem perder cor, textura, principalmente nutrientes. Como montar um cardápio semanal nutritivo, focando apenas em itens da cesta básica? A gente tem que atualizar o que vem na nossa mente quando falamos de cesta básica. Em março de 24, nós tivemos 2 marcos fundamentais. O decreto 11.936, que expulsou os ultraprocessados da cesta, e a portaria 966 do Ministério do Desenvolvimento Social. Foi essa portaria que listou na prática os alimentos que compõem os 10 novos grupos da cesta. E a grande beleza dessa lista é que ela quebra o mito de que comer com a cesta básica é monótono. Ela é um convite a uma diversidade e também a regionalidade. Então, como fica o nosso cardápio? Pense no café da manhã. A portaria traz ali uma variedade enorme de cereais raízes, onde você não tem que focar somente no pão francês. Você pode usar ali uma farinha de milho para fazer um cuscuz, uma goma para fazer uma tapioca, ou comer talvez mandioca cozida. Tudo isso acompanhado de um café, leite ou queijo, frutas que também a portaria faz questão de listar, valorizando a nossa terra como açaí, caju, banana e manga. No almoço e no jantar, a nossa combinação de ouro ganha variações, né? A portaria lista ali desde o feijão carioca, feijão preto, fava, lentilha, grão de bico. Para acompanhar o arroz, nós temos também raízes riquíssimas como inhame, cará, batata doce. E ali também de proteína, temos o grupo das carnes, dos ovos, peixes, aves, carne suína, mas o grande diferencial para a saúde está no prato colorido. A portaria, ela incentiva ali o consumo de que a safra da agricultura familiar. É a abóbora, quiabo, couve, chuchu, a cenoura, o preenchimento ali de pelo menos metade daquele prato para a gente ter
uma boa qualidade. E também um detalhe importantíssimo que a porteria trouxe, o grupo de especiarias e ervas, ou seja, não necessitamos de temperos em cubos cheios de sódio e aditivos. Agradecemos ao nutricionista Leonardo Pelaquim pela participação aqui no Unplug. Queria aqui agradecer aos ouvintes e também ao Gabriel pela entrevista. Muito obrigado pelo convite também. Bem, fico feliz em poder também ajudar em outros projetos hoje em dia. Se liga que agora é a hora dos esportes. A Confederação Brasileira de Basquete divulgou os grupos da AmeriCup Sub-18 de 2026. E a seleção brasileira já sabe quem vai enfrentar logo na primeira fase. O Brasil caiu no grupo A, ao lado de Estados Unidos, Argentina e México. Uma chave bem complicada, reunindo algumas das principais potências do basquete de base no continente. Já o grupo B conta com Canadá, República Dominicana, Venezuela e Porto Rico. A competição ocorre entre os dias 1 e 7 de junho, na cidade de León, no México, com 8 seleções na disputa pelo título. Além do troféu, o torneio também vale vaga para a Copa do Mundo Sub-19 de 2027, com os 4 melhores times garantindo classificação. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro dos próprios grupos. Os líderes avançam direto para as semifinais, enquanto o segundo e terceiro colocados disputam as quartas de final. Quem vencer segue vivo e também já garante vaga no Mundial. A participação no torneio faz parte do processo de desenvolvimento da base do basquete brasileiro, com foco na formação de novos talentos e no fortalecimento da seleção para o futuro. Os jogos terão transmissão ao vivo pelo canal da FIBA no YouTube, e a seleção brasileira promete brigar forte por essa vaga no Mundial. O Campeonato Brasileiro Série A entra em momento decisivo antes de pausa após a 18ª rodada. A interrupção ocorre por conta da Copa do Mundo FIFA de 2026 e aumenta a pressão nas próximas rodadas. Cada jogo passa a ter peso de decisão e o ritmo deve ser intenso até a paralisação. Na parte de cima, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro disputam ponto a ponto a liderança. Já na zona de risco, Vasco da Gama, Bahia e Coritiba lutam para sair do rebaixamento. A diferença entre os times é pequena e isso deixa a competição ainda mais imprevisível. As partidas estão programadas para os dias 30 e 31 de maio, distribuídas entre sábado e domingo. Após essa rodada, a competição será interrompida e só volta a ser disputada a partir do dia 22 de julho. A pausa impacta o planejamento dos clubes, que terão tempo para ajustes e recuperação física. Em contrapartida, manter o desempenho será um desafio. A expectativa é de um retorno ainda mais equilibrado. Até lá, a disputa segue acirrada. Agora, Ingrid e Cristina chega trazendo mais novidades no esporte para a gente. Olá, Ingrid! Olá, ouvintes do Unplug, Vini e Luigi. Hoje temos uma informação de destaque chegando no cenário esportivo internacional. Já se iniciou o Pan-Americano de Taekwondo 2026. A elite do Taekwondo nas Américas tem encontros marcados no Brasil, entre os dias 5 e 10 de maio. O evento reúne atletas de vários países em disputas de alto nível, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. A competição inclui categorias como cadete, juvenil, sub-21 e para-taekwondo, com provas de lutas como Kyorugi e formas como Pon-se, além de valer pontos importantes para o ranking internacional. O Brasil, como país sede, chega com força no tatame, reunindo nomes que já brilham no cenário internacional, como Henrique Marques, o atual líder de ranking mundial na categoria de até 80 quilos, e Maria Eduarda Stumpf, representante do Rio Grande do Sul e competidora nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Quer saber como acompanhar? Bom, o evento terá cobertura em plataformas digitais oficiais da modalidade e transmissões online, divulgadas pelas federações e pela organização do torneio, permitindo que fãs do esporte acompanhem cada golpe e cada vitória direto do Rio. E fica a dica, prepare a torcida, porque vem muita emoção no tatame direto do Rio de Janeiro. Volto com vocês, Vini e Luigi! Em pauta, a nossa entrevista da semana. ECA Digital, estatuto que amplia a vigilância de menores de idade na internet, está em vigor desde 17 de março deste ano. A nova lei estabelece regras específicas sobre o uso de telas e acesso à internet, especialmente redes sociais, que visam preservar a saúde mental de crianças e adolescentes, forçando mudanças nas políticas da Big Techs e na postura dos pais e escolas. A ideia do ECA Digital é restringir conteúdos nocivos aos jovens, visando livrá-los do vício e também da violência difundida por meio da internet. Sobre o tema, conversamos agora com o professor e gestor do curso de Direito da USCS, Ulisses Molitor. Olá, Ulisses. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Tudo bem? Tudo bem. O artigo garante o ensino digital, porém não define exatamente como será realizada essa educação.
como a lei deve ser implementada na prática? Quando a gente pensa em educação digital na matriz curricular, a gente não pode pensar de uma maneira... O conceito ele não está fechado, né? Ele está aberto. A gente poderia pensar de duas formas. A gente poderia pensar a educação digital como uma matéria autônoma, né? Talvez uma educação cívica digital, algo novo, ou a gente poderia pensar também de uma forma simbiótica, né? O que significaria isso? Você colocar a educação digital em todos os temas. Eventualmente, dentro do português, da língua portuguesa, você discutir fake news, dentro de história, você discutir liberdade de expressão, né? Então, você não tem um formato fechado, porque as características das escolas ou as características do perfil do aluno, isso pode modificar a ideia. Talvez um formato híbrido poderia ser mais interessante, né? Porque se você deixa a matéria simplesmente autônoma, como educação digital, por exemplo, o que você estaria fazendo? Você estaria segregando ali aquele debate e aquilo ali limitaria um pouco o aprendizado e poderia tornar a disciplina até algo monótono. Agora, se você coloca isso de uma maneira difusa em todas as matérias, vamos pensar assim, isso poderia trazer um aproveitamento prático mais interessante para os alunos. Mas o ECA Digital, na verdade, o que ele veio fazer é complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente digital. Então, ele não tem a obrigação de criar como isso vai funcionar. Ele traz de uma maneira genérica uma diretriz para você criar formas de educação digital. Muitos jovens já sabem como bular sistemas e acessar sites e links impróprios. A gente queria saber como o poder público combate esse problema. A questão do combate a esse problema é algo que, eventualmente, você vai ter uma questão bem interessante que já tem sendo discutido hoje em dia, né? Até onde vai a privacidade da criança e do adolescente e aonde começa um monitoramento necessário. Porque, de uma certa forma, você não pode restringir de maneira plena, retirar de maneira plena a privacidade de um menor. Isso vai precisar de uma graduação, eventualmente, que vai envolver família e vai envolver sistemas. O ECA Digital, ele traz mecanismos interessantes no sentido de que criar formas de monitoramento para que menores não possam fazer tais condutas. Então, eles criam situações como você tem que mandar a fotografia, são formas, vamos dizer assim, eletrônicas para evitar que o menor consiga acessar aquilo ali de uma maneira plena. Se no passado, vamos dizer assim, até hoje, muitos sites, quando você vai visualizar, só vem aquela perguntinha clássica, você é maior ou menor de 18? Isso aí não vai mais acontecer, né? Vai criar um dever não só reativo, mas um dever preventivo das BIGs para que elas criem mecanismos, né, para evitar esse acesso indevido das crianças. Mas é óbvio que é utópico pensar que ela vai conseguir fazer isso de uma maneira plena, né? Porque, como você mesmo disse, e disse corretamente, o acesso, a facilidade de lidar com a tecnologia de alguém que já cresceu no mundo digital, ela é muito mais fácil. E aí ela pode criar subterfúgios para esse acesso indevido. Mas o ECA é um começo para tentar restringir isso de uma maneira mais eficaz. Professor, o artigo 3º do ECA Digital cita o papel dos pais na educação digital dos filhos. De que forma eles devem lidar com nova responsabilidade, que, aliás, sempre foi deles, mas ninguém prestava muita atenção a isso? Isso é muito bacana, né, a gente discutir hoje em dia, porque a gente vive um momento assim de se querer atribuir muito para as instituições, e quando eu falo instituições, sejam as escolas, sejam as plataformas, a responsabilidade pelo cuidar das crianças e dos adolescentes, vamos dizer assim. E agora é uma mudança de formato, vamos dizer assim. Se antes você tinha uma responsabilidade geral dos pais no Estatuto do Adolescente, do bem-estar da criança, isso sendo colocado no ECA Digital, traz uma relevância interessante no sentido de que a omissão desses pais passa a ser um fator juridicamente relevante. Os pais ou os responsáveis simplesmente lavavam a mão, com perdão da palavra, quando se falava de um acesso digital. Não, agora o ECA Digital ele traz esse dever de vigilância, vamos dizer assim. E aí, com esse dever de vigilância, eventualmente, se você não tiver
uma fiscalização pelos pais, outros entes aí poderiam fiscalizar essa ação omissiva dos pais. Porque agora a gente tem um modelo mais difuso. Quem pode proteger, vamos dizer, esses interesses? Os pais, as escolas, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Então você não tem uma proteção isoladamente atribuída a uma parte, vamos dizer assim, no caso os pais. Mas é a partir deles que começa o dever de proteção. E as escolas, elas podem ser responsabilizadas por acesso indevido à internet por parte dos alunos? Como elas devem se adequar ao ecodigital? Dentro do ambiente escolar, o uso ou não uso de um aparelho telefônico, por exemplo, um aparelho digital, faz parte da regra acadêmica daquela escola. Então, hoje a gente vê muitas escolas, né, já é uma realidade, as escolas proíbem o uso de celulares, de aparelhos celulares nas escolas, mas elas têm o uso de computadores, por exemplo, o uso de outros mecanismos digitais. Dentro dessa nova sistemática do Estatuto da Criança e Adolescente Digital, sim, as escolas elas passam a também ter essa responsabilidade de fiscalização. E ela entra no mesmo raciocínio, guardadas as proporções, do que eu acabei falando para você dos pais, né? Porque a escola, se ela se omite quanto a situações juridicamente relevantes no que se refere à criança, ela também pode ser responsabilizada, né? Esse dever de reduzir vulnerabilidades daquelas pessoas que possam estar expostas, né? Reconhecer desinformação e atuar vai ser um dever das escolas também. Se antigamente até hoje, a escola tem uma responsabilidade, se ela vê uma criança empurrando a outra no intervalo do recreio, por exemplo, ela também não vai poder se omitir se ela sabe que naquele ambiente, situações que afetam o ambiente, ela sabe que um menor está virtualmente, vamos dizer assim, agredindo o outro. Agradecemos então ao professor Ulisses Monitor pela participação aqui no Em Pauta. Valeu, professor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Luigi. Eu que agradeço aí a participação no programa de vocês. É sempre muito bom a gente poder contribuir aí para trazer novas informações aí para o pessoal. Cultura. Se liga na dica. Para quem quer aproveitar o Dia das Mães com os pequenos, sem gastar nada, além de água para a máquina de lavar, o Pina Família é uma ótima opção. A atração promete oficinas e atividades pensadas para que os visitantes aprendam e se divirtam com arte em um momento familiar, estimulando a visita a espaços culturais. O evento está agendado para 11h15 da manhã, 1h45 da tarde e depois às 3 horas da tarde, todos os meses, sempre no segundo domingo de cada mês. As atividades são gratuitas, mas é preciso obter o ingresso do museu para participar. E aí, quem vai aproveitar? Alguém aí falou em anime? A Crunchyroll decidiu trazer para o Brasil a campanha global Animei, na qual durante todo este mês de maio, as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza serão levadas ao mundo dos animes. A iniciativa surgiu com o intuito de criar ações para integrar os tão amados animes ao cotidiano urbano, mostrando que hoje eles estão em todo lugar. Para quem usa a linha 4 amarela em São Paulo, fique esperto. Haverá uma ativação na Estação Fradique Coutinho, durante os dias 5 a 20 de maio, com distribuição de brindes temáticos das 10 horas da manhã às 4 da tarde. A campanha conta com a parceria da agência Dentsu Brasil e da GC Deco, Sugoi. E aí? Vamos falar de coisa boa? Uma menina de apenas 4 anos protagonizou um ato de coragem e rapidez que ajudou a salvar a vida da própria avó. Mesmo tão pequena, a garotinha chamada Nova agiu com impressionante calma ao perceber que a avó havia sofrido uma queda dentro de casa. A idosa bateu a cabeça, começou a sangrar e ficou desorientada. Diante da situação, Nova não se desesperou. Ela correu para fora do apartamento e pediu ajuda a uma vizinha, contando o que havia acontecido. Imediatamente, a mulher ligou para o serviço de emergência. Quando os socorristas chegaram ao local, ficaram surpresos com a tranquilidade da menina. Sem hesitar, ela conduziu a equipe até o cômodo onde a avó estava, permitindo que o atendimento fosse iniciado rapidamente. Depois do susto, Haley Rose, mãe da menina, expressou a surpresa diante da atitude da filha. Segundo ela, a reação de Nova impressionou toda a família.
Após explicarem à pequena que a avó estava no hospital recebendo cuidados, ouviram uma resposta cheia de orgulho. Com simplicidade, Nova disse: "Ok, eu salvei a vovó." De forma simples e despretensiosa, um idoso viúvo acabou encontrando uma nova família, depois de fazer uma gentileza aos vizinhos recém-chegados. Paul Callahan, de 82 anos, morava sozinho no bairro desde a perda da esposa. Foi então que, ao perceber a movimentação na casa ao lado, decidiu oferecer sua escada ao novo morador, Wilson, para ajudar nos reparos da residência recém-comprada. O gesto, aparentemente simples, marcou o início de uma relação especial. A partir daquele momento, Paul se aproximou da família Carabalho, composta por 8 pessoas, e rapidamente conquistou o carinho de todos. Com o passar do tempo, o idoso acabou assumindo um papel muito especial, o de avô de casa. Hoje, a convivência é constante. A família e o Sr. Paul se encontram com frequência, praticamente dia sim, dia não. Ele participa dos churrascos realizados na casa dos vizinhos, celebra datas comemorativas ao lado deles e passou a dividir momentos que antes vivia sozinho. O vínculo se fortaleceu de tal forma que, no primeiro Dia dos Pais celebrado juntos, Paul recebeu um presente especial da família Carabalho, uma roupa nova, símbolo do carinho e do acolhimento que encontrou. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Vinícius Esturaro Bassan e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Luiz Augusto e desejo um excelente final de semana. E esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Falou! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.